TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu culto está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna o homem puro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E o Evangelho começa falando dos rituais de purificação, que era muito comum na época de Jesus Cristo. Jesus não critica, amados e amadas de Deus, os cuidados que temos que ter com a higiene. Então, não vamos entender dessa forma. Senão, podemos pensar, meu Deus, Jesus era uma pessoa que não cuidava da higiene de forma nenhuma. Ele não estava falando da dimensão da higiene, mas ele estava falando dos ritos de purificação. É importante lavar bem as mãos antes de se comer, o banho. Todas as práticas de higiene são importantíssimas, são necessárias. Faz o bem tanto para a pessoa quanto também para aqueles que convivem com a pessoa. Mas Jesus aqui está criticando essa preocupação exagerada dos fariseus e mestres da lei com as práticas de purificação. E o pior é que eles se preocupavam tanto com as práticas de purificação, que se alguém não fizesse igual a eles, eles condenavam. Então, para eles, tinham que ser o externo, contando mais com a questão externa. E Jesus disse: olha, vocês estão preocupados demais com o externo. E o mais importante é o que está no interior. É necessário cuidar do externo, só que temos que cuidar do quê? Do coração.
Porque Jesus disse, é do interior do homem que nascem as coisas erradas. É verdade. Jesus deixa bem claro, o que entra no homem não mancha. Agora, o que sai do coração do homem, sim. Então, Jesus deixa bem claro, não adianta uma prática externa, como neste caso de purificações, sendo que eram homens que julgavam, faziam mal às outras pessoas, tratavam os outros com discriminação, se achavam melhores, mas externamente tinha as práticas de purificação impecáveis. Não eram generosos, eram mesquinhos, avarentos. Então Jesus está dizendo, olha, não vale nada essa prática externa de vocês se o coração não está de acordo com isso. Purificavam tanto o corpo, mas a mente era uma mente contaminada. Então Jesus quer dizer para nós que o nosso interior precisa ser de acordo com o nosso exterior e vice-versa. E o nosso exterior tem que ser de acordo com o nosso interior. E tomarmos cuidado porque realmente do interior do ser humano, do íntimo do nosso coração que saem as coisas erradas. Como diz aqui, as imoralidades humanas, os roubos, os assassinos, os adultérios, a inveja, a calúnia, tanta coisa. Por isso nós temos que nos preocupar. Temos que cuidar do corpo, porque somos templos do Espírito Santo. Mas não adianta nada cuidar tanto do corpo e se esquecer da alma. Muitas vezes o corpo está belíssimo, como tem um ditado que diz, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso é um ditado que cabe muito aqui nesse evangelho. Cuidar tanto do que é externo, quando o interior está uma podridão. O corpo vai ficar aqui. Agora, aquilo que é o nosso interior, conforme o nosso interior, é que vai determinar a vida eterna para nós ou a condenação eterna. Então, cuidado com o que nós estamos realmente enchendo o nosso interior. Uma outra passagem diz, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então temos que saber muito disso. Não deixar que a gente viva uma religião externa, de atos externos, apenas como para se mostrar. E de fato a gente não tem o coração convertido, o interior convertido. Então isso é um perigo muito grande, de conceber uma religião cristã católica só de fachada. Humanamente, externamente, sou a pessoa mais perfeita que existe. Só que realmente no meu interior, uma pessoa ciumenta, invejosa, caluniadora e tantos outros pecados. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez o Senhor quer nos dizer que o nosso interior precisa estar de acordo com o nosso exterior. E o nosso exterior estar de acordo com o nosso interior. Para que a gente não seja hipócrita. Para que a gente viva neste mundo de maneira mais santa possível. Aqui não estamos dizendo de serem pessoas perfeitas. Não estamos falando de perfeição. Mas estamos falando de sinceridade. Sermos sinceros. Não viver um cristianismo católico de fachada, não. Não nos acharmos perfeitos e nem nos comportarmos externamente dessa forma como perfeitos, só que na verdade no nosso interior a gente age de outra forma. Não tem sentido. Então é preciso a gente ter esse equilíbrio, pedir ao Espírito Santo que nos dê esse equilíbrio. Que sejamos pessoas equilibradas, não deixar sair do nosso interior tanta coisa que pode manchar a nossa reputação, manchar a nossa alma. Que o Senhor nos ajude a realmente saber que as práticas externas
os nossos jejuns, a nossa abstinência, as nossas orações, tudo que nós vamos fazer, as novenas que temos práticas de fazer, precisa ter e tem um único sentido, um único objetivo: nos fazermos ser pessoas melhores. Se eu, meu irmão, minha irmã, rezo, faço novena, ou comungo, faço as minhas abstinências, as minhas asceses, mas eu não sou uma pessoa melhor, não tem sentido nenhum. Essas práticas externas não servem para nada, infelizmente. Então, todas essas práticas externas precisam me ajudar a ser uma pessoa melhor, precisam me ajudar a ter um coração mais convertido, precisa me ensinar a amar mais, precisa me ensinar a respeitar mais, precisa me ensinar a olhar o outro com misericórdia, com generosidade. É para isso. Tudo que nós fazemos externamente é para nos ajudar a ser um melhor cristão, uma melhor cristã, um melhor pai de família, uma melhor mãe de família, um melhor filho, filha, esposo, esposa, um melhor sacerdote, um consagrado, uma consagrada, ser um melhor profissional. Todas essas práticas é para nos ajudar a ser um melhor cidadão, um melhor cristão, uma melhor cristã. Então, tudo isso tem que ser isso. Senão, se tudo que nós fazemos não nos tornam pessoas melhores, nós temos que rever as nossas práticas cristãs católicas. Senão, vai ser igual um sino, que toca, 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 só faz barulho, mas não converte ninguém. E o pior, não nos converte. Porque as práticas que nós vamos fazer não é para converter os outros, é para que nós nos convertamos em pessoas melhores para o bem do reino de Deus. Então, que o Senhor nos ajude com o seu Espírito, que o Senhor nos ajude com a sua graça. E que, mais uma vez, o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família, pela intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.